Minha saudade, este tempo que vai, este cerrito, esses montes me guardam e ainda guardam se um dia voltar pra ti. Santa Maria, me guarde esses montes, que em suas fontes há som de oração. Santa Maria, da boca do monte, trate meu canto, acalando canção. Sol na praça, presidente, quente é teu calor. Muita banda na varanda e no orelhão cobertor. Tanta vida diferente, tanta gente vem e vai, incerteza de quem entra, a saudade de quem sai. Tchau na estação, quem ainda não deu, não entendeu, quem lá vai, quem já vem. Triste é sentir virar som de saudade, quando vai longe o apito do trem. Santa Maria, Maria da Graça, doce menina, Maria fumaça, verde, tão cheia de si, que dá vontade de cantar pra ti. Sol na praça, presidente, quente é teu calor. Muita banda na varanda e no orelhão cobertor. Tanta vida diferente, tanta gente vem e vai, incerteza de quem entra, uma saudade de quem sai. Bom dia a todos e todas, estamos iniciando a nossa live, a Live RH, que traz as últimas informações, as últimas notícias, os números da pandemia no mundo, no Brasil, no Rio Grande do Sul e Santa Maria. Hoje são 2 de junho de 2020, agora são 7 horas e 55 minutos, eu sou Ellen Cabral. Bom dia a todas e todos, eu sou Thiago Aires. Então, a gente traz para vocês aqui as principais capas dos jornais de hoje, e a gente inicia aqui com a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo traz na capa, né, Trump ameaça reação militar diante de onda de protestos, né, então, a capa traz também uma imagem, né, a imagem das manifestações que têm ocorrido já há mais de 7 dias, em função da morte do guarda de 46 anos, né, o George Floyd, de forma cruel, foi morto, né, pela polícia de Massachusetts, de Minnesota, na verdade, e na verdade, o guarda, né, quando colocou o joelho no pescoço de George, ele mesmo ele dizendo, né, que ele estava com falta de ar, que ele não estava conseguindo respirar, o guarda flexionou mais ainda o joelho, a perna, e a gente viu, inclusive, na cena, ele com a mão no bolso, pressionando com a mão a própria perna para que realmente mantivesse, né, o Jorge imobilizado. Só que mesmo com os apelos de que ele não estava respirando, ele continuou e levou, né, em 6 minutos, levou à morte, uma morte cruel, uma morte racista. E ontem, né, na verdade, faz uma semana que várias
manifestações têm sido feitas em relação a este racismo, a esta forma cruel que George foi, né, um negro assassinado pela polícia. Então, distúrbios se espalham pelos Estados Unidos e chegam à Casa Branca, após policial branco matar homem negro. Então, as manifestações contra a morte do cidadão negro George Floyd por um policial branco se intensificaram nos Estados Unidos. O presidente Trump disse que pode mandar milhares e milhares de homens do exército para conter os distúrbios, com a polícia reprimindo os ativistas e veículos blindados nos arredores da Casa Branca. Trump acusou governadores e prefeitos de não agirem com firmeza e cobrou o uso da Guarda Nacional. Meu primeiro dever é defender o país, afirmou, então, em Washington, declarou toque de recolher, assim como ao menos 40 cidades, né? Mas isso não impediu que os atos entrassem pela madrugada de domingo e continuassem pelo dia de ontem. Mais de 4.400 pessoas já foram presas. Os protestos que evidenciam, né, a tensão racial pedem o fim da violência policial contra negros desarmado. Floyd teve o pescoço prensado no chão por quase 9 minutos pelo joelho do agente Derek Chauvin, preso e aguardando julgamento. Então, segundo médicos independentes, Floyd morreu de asfixia mecânica, o que diferencia, né, a versão oficial. Então, na verdade, Cristina Serra, a súplica de George Floyd reverbera, né, em nossas consciências, né? Então, manifestos ampliam apoio a novos atos. Iniciativas suprapartidárias pró-democracia, surgidas nos últimos dias para reagir ao presidente Jair Bolsonaro, viram números de adesões disparar em meio a um clima que tem sido comparado com as diretas jazz. Diante da repercussão, novas manifestações estão programadas para o próximo fim de semana em várias cidades, né? Então, o Bolsonaro orienta apoiadores a não saírem às ruas. O presidente Jair Bolsonaro orientou apoiadores não irem às ruas no Brasil no domingo, quando, né, está marcado outras manifestações antifascistas. Olha, está marcado domingo um movimento, né? Deixa eles sozinhos domingo, disse. Não coordeno nada. Então, na verdade, nos Estados Unidos, então, né, Thiago? O que está acontecendo hoje lá, né? Na verdade, uma grande revolta, e ontem a gente leu aqui no Hora H, né, viu aqui o filho, né, do Luther King III, dizendo, né, que só a revolta, ela de fato traz a justiça, né, que não adianta que a paz, ela só vai trazer justiça se de fato, né, a revolta fizer com que as pessoas ajam. Então não é possível aceitar calado e aceitar quieto tudo que está acontecendo, e não é só nos Estados Unidos, a gente vê isso acontecer aqui no Brasil, a gente vê isso acontecer no mundo todo. Aqui no Brasil, a polícia, a gente sabe muito bem, né, que nas comunidades, em especial nas favelas, a morte, ela tem CPF, ela tem cor, e ela tem um alvo, né, específico, que é a juventude negra, e isso é algo que está acontecendo e que acontece no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos, os atos, né, querem justiça, mas querem também que seja revisto esta forma como a polícia tem tratado e vem tratado a comunidade negra, em especial os desarmados, né? Jorge estava desarmado e nada justifica a violência e a forma como ele foi morto. Eu queria dar bom dia aqui para o Rodrigo Figueira Goulart, né? Bom dia, querido Rodrigo, né? Obrigado aí por estar conosco. Queria também saudar o Jacimar Ribas, né? Só confronta mesmo, só falsidade, só fingimento, só mentiras, versus diabo, simplesmente na mente ignorância política. É um horror, né? Um absurdo o que vem acontecendo frente, né, a toda essa violência policial. E é claro, né, que bom que os movimentos sociais, populares, né, o movimento negro nos Estados Unidos está reagindo a tudo isso, né, Thiago? Isso, né? Bom dia a todas e todos, né?
esse movimento, né, que vem crescendo nos Estados Unidos, está se espalhando pelo mundo, né, onde nós vimos acontecer em cidades como Amsterdã também, né, e hoje saiu notícia, né, da ameaça do Trump, né, mas eu vou falar agora sobre essa questão, né, do nosso título, né, que é essa questão sobre o Supremo Tribunal Federal, né. Houve um pedido, né, um encaminhamento, um pedido feito por partidos junto ao Supremo Tribunal Federal, uma queixa-crime, né, onde havia sido pedido a busca e apreensão do celular do presidente da República, né, e do filho Carlos Bolsonaro. E esse pedido estava com o Celso de Mello, né, e o Celso de Mello encaminhou essa queixa-crime à Procuradoria-Geral da República para que a Procuradoria-Geral da República, né, o Augusto Aras, se manifestasse sobre a necessidade ou não, ou sobre se havia indícios suficientes ou não, ou se determinava ou não a busca e apreensão no celular do presidente da República, Jair Bolsonaro. Lembrar que, à época, o Bolsonaro ameaçou, né, que não iria entregar o celular. O Heleno chegou a largar uma nota, né, ameaçando, flertando ali com a possibilidade de golpe, né, então dizendo que, mais ou menos no sentido de dizer que o presidente estaria acima da lei, né, então que se houvesse uma ordem judicial que o presidente não cumpriria, né, só que é claro que não havia uma ordem judicial, em função daria essa ordem judicial seria o próprio Supremo Tribunal Federal ou por um de seus ministros, né. No caso, o Celso de Mello não deu essa ordem, mas tinha encaminhado à Procuradoria-Geral, e a Procuradoria-Geral retornou agora se manifestando, dizendo-se contra, né? Então, vou ler aqui rapidamente a matéria da revista Fórum, né? Que diz: Celso de Mello alerta Bolsonaro por confrontar pedido de entrega de celular. Crime de responsabilidade. Ministro negou o pedido de apreensão de celular do presidente, mas lembrou na decisão que seria grave Bolsonaro não cumprir com decisões judiciais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, negou nessa segunda-feira o pedido dos partidos, né, que era o PDT, o PSB e o PV, para apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, assim como de seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Na decisão, no entanto, o decano alertou o ex-capitão que a não entrega do aparelho, caso fosse solicitada, configuraria crime de responsabilidade. Então, ele foi e negou. O ministro criticou na decisão a fala de Jair Bolsonaro em entrevista à Jovem Pan no último dia 22, de que ele não entregaria o celular ao STF. No meu entender, a frase dita por Bolsonaro, né, abre aspas, no meu entender, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, nem deveria ter encaminhado ao Procurador-Geral da República. Está na cara que eu jamais entregaria meu celular. A troco de quê? Alguém está achando que eu sou um rato para entregar um telefone meu numa circunstância como essa? Disse o Bolsonaro, né? É importante lembrar que o Bolsonaro poderia ser comparado a um rato do esgoto da política brasileira, né? Celso de Mello afirmou que a eventual desobediência presidencial seria uma conduta inconstitucional e lembrou Bolsonaro que o STF tem o monopólio da última palavra. Em uma palavra, descumprir ordem judicial implica transgredir a própria Constituição da República, qualificando-se negativamente tal ato de desobediência presidencial e de insubordinação executiva como uma conduta manifestamente inconstitucional, escreveu. É preciso sempre lembrar, em repulsa aos que ignoram a altíssima função constitucional do Supremo Tribunal Federal e que insistem em desconhecê-la, que a condição de guarda da Constituição da República foi outorgada a esta Corte Suprema pela própria Assembleia Nacional Constituinte, que lhe conferiu a gravíssima responsabilidade de exercer, em tema de interpretação de nossa Carta Política, o monopólio da última palavra. Continuou. Os partidos de oposição haviam solicitado a apreensão dos aparelhos para auxiliar nas investigações sobre a interferência política do presidente
do presidente na Polícia Federal. No pedido, as siglas alertaram que a apreensão deveria ocorrer o quanto antes, sob pena de que haja tempo suficiente para que provas sejam apagadas ou adulteradas. Lembrar que ali, quando houve aquela conversa do Bolsonaro com o Moro, né, em que eles estavam discutindo a substituição do diretor-geral da Polícia Federal para que o Bolsonaro queria proteger a família e amigos, né, intervir na Polícia Federal, o Bolsonaro manda para o Moro o link dessa investigação, desse inquérito do Supremo Tribunal Federal, e que a investigação estaria sendo tocada pela Polícia Federal, e que então, que era esse inquérito sobre as fake news, esse inquérito sobre que investigava, já se apontava na imprensa que investigava bolsonaristas, deputados bolsonaristas, e o Bolsonaro vai e envia esse link para o celular do Sérgio Moro, né, e coloca embaixo mais um motivo, né, que era ele discutindo com o Moro da necessidade de trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Então, o presidente da República via como um motivo o fato de deputados bolsonaristas estarem sendo investigados. O que nós vimos na última operação, na operação que foi feita no inquérito das fake news, que é comandado pelo ministro Alexandre de Moraes? A visita, né, a deputados federais bolsonaristas, deputados estaduais do estado de São Paulo, deputados federais, né, Carla Zambelli, Bia Kicis, vários deputados ali foram alvo de intimação para depor, né? Houve busca e apreensão na casa de youtubers ali, bolsonaristas também, na casa de ativistas, né? Como a Sarah Winter, né? Então, ali que acabou acontecendo essa operação de enfrentamento a fake news. Lembrar, né, que teve figuras como Luciano Hang, que afirmou, né, e que afirmou que não tinha tido acesso aos autos. Também saiu uma notícia hoje, né, aqui no Metrópolis, né, que o Alexandre de Moraes, ele vai, né, e aí diz assim, ó, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, ele enviou uma nota informando que o gabinete do ministro Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, soltou uma nota no fim da noite de ontem, né, para desmentir que os investigados não tenham tido acesso aos autos do processo. Então, quer dizer, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que, diferentemente do que vem sendo alegado falsamente, foi autorizado efetivo e integral conhecimento dos autos a todos os investigados, no inquérito que apura fake news, ofensa e ameaças a integrantes do Supremo Tribunal Federal, ao Estado de Direito e à democracia, com a obrigação da manutenção dos sigilos das investigações. Então, Tiago, então, né, para nós, a gente segue aqui, né, com as capas dos principais jornais do Brasil de hoje, mas a gente pede aí para o pessoal que possa curtir, compartilhar, comentar a nossa live, é muito importante. A gente, né, tenta furar um pouco a bolha desta versão fascista, desta milícia digital de fake news que toma conta aí do nosso país. A gente hoje, né, faz parte também daquela mídia aí alternativa, da vontade de tentar furar um pouco a bolha, mas para isso a gente precisa aí, a direita se organiza, né, através aí da mentira, da maldade, da milícia, e a gente se organiza através do exército aí do bem, de quem defende a soberania nacional, de quem defende o país, de quem defende, de fato, a vida, né? Em plena pandemia do coronavírus, o Brasil chegou ao topo de 500 mil de pessoas infectadas, chegamos a 30 mil pessoas, né, mortas no nosso país, e infelizmente a gente não vê uma atitude de Jair Bolsonaro. E agora, né, então agora quero saudar aqui o Breno Aniceto Souza, né, fora Bolsonaro, isso aí, Breno, né, nós temos que ter, assim, um coro entre nós,
pessoas que defendem a vida, defendem o Brasil, defendem a soberania nacional, de fora Bolsonaro, né, de cassação de toda a chapa aí, Bolsonaro e Mourão, de diretas já e novas eleições. E para isso a gente precisa da organização aí do nosso povo, da gente se articular, do nosso ativismo nas redes sociais. Nós, por muito tempo, a gente deixou muitas vezes essas milícias digitais tomarem conta com os fake news, com as maldades, com as mentiras, e a gente acabou, né, não fazendo contraponto. Então, está mais do que na hora aí da gente contribuir e ajudar com iniciativas aí como a nossa, né, Thiago, que é uma live que tenha o desejo e a vontade de fazer o debate aí de forma interativa com vocês e tentar trazer a luz aí, tirar o pessoal das trevas, fazer, né, que as pessoas entendam um pouquinho o momento que a gente está vivendo, tirar desses governos obtusos aí que a gente está vivendo, né? Então, queria pedir para vocês também curtir a minha página, que é Ellen Cabral, curtir a página do Thiago, que é Thiago Aires, as nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram. A gente começou com um canal no YouTube também, então isso é muito importante neste momento, em especial de pandemia, o nosso ativismo nas redes sociais. Então, voltando aqui, né, Thiago, o Estadão, então, o que o Estadão traz na sua capa hoje, né? Atos contra racismo crescem no mundo. Então, no dia em que atos contra o racismo ganharam força em cidades como Amsterdã, após a morte de George Floyd por um policial branco dos Estados Unidos, Donald Trump prometeu endurecer a repressão. Estrelas do esporte, então, aderem ao protesto de forma internacional. E aí, algo que a gente está vendo, tanto em relação ao racismo, a gente está vendo artistas, intelectuais, o pessoal aí do esporte, o pessoal dos movimentos sociais populares, a gente está vendo muitos ativistas dos direitos humanos, muito o pessoal, né, as lideranças do movimento negro se revoltando contra algo que não tem como não se revoltar, que é o assassinato do homem negro por um homem branco e ainda um policial, na verdade, né, assassinado pelo Estado, assassinado pela instituição nos Estados Unidos. É algo que o mundo inteiro tem que se revoltar, assim, aonde tiver um racismo desta forma, onde tiver uma injustiça social, aonde tiver, como dizia Che Guevara, né, que a gente não pode aceitar, né, aonde tiver uma injustiça e nós tivermos a capacidade de tremer de indignação, então, né, somos companheiros e companheiras. E o Estadão também, o Estado de São Paulo, traz, então, na capa, né, uma foto aqui com a manifestação grandiosa lá nos Estados Unidos contra o racismo, e também traz na capa, né, 1/3 dos casos de Covid já ocorre fora dos grandes centros. Então, o percentual saltou de 12,4% em março para 34,5% em maio. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde alerta que o Brasil ainda nem atingiu o pico da crise. Então, o interior do Brasil já registra 1/3 de todos os casos confirmados de Covid-19 no país. Tem ritmo de crescimento da contaminação mais acelerado do que nas capitais e suas regiões metropolitanas. O levantamento do Estadão, com base em dados das secretarias estaduais de saúde, compilados pela plataforma, né, colaborativa Brasil 10, mostra no final de março 12,4% dos casos confirmados da casos de Covid-19 no país haviam sido registrados no interior. No final de abril, 18,6%. No final de maio, 34,5%, o que representa mais de 150 mil infecções confirmadas. O número de óbitos no interior passou de 9,2% no fim de março para 22% no total. Em números absolutos, eram quase 6 mil vítimas dessas regiões no final de maio. 8 estados já têm mais casos, né? Então, no interior do que nas capitais, regiões metropolitanas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. O país registrou ontem mais de 623 mortes por Covid-19. O total subiu para 29.937. Em números absolutos de casos, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número depois dos Estados Unidos, né, com 1,8 milhão. Os Estados Unidos hoje está com, né, quase 2 milhões de pessoas infectadas. A Organização Mundial de Saúde alertou ontem, né,
porém que o Brasil e a América Latina ainda não alcançaram o pico da doença. Então, o que a gente tem alertado muito aqui no Hora H, né, Tiago? Aí, aqui, passar o comentário também do José Rosa Matos, né, fora Bolsonaro, né? O que a gente tem alertado aqui no Hora H direto, né, Tiago? Que, na verdade, essa política nefasta, essa política cruel de Bolsonaro em relação a não combater a pandemia, na verdade, hoje quem atrapalha o combate da pandemia do coronavírus, quem é a pedra no nosso sapato, se chama Jair Bolsonaro, quando ele, todo final de semana, ele promove aglomerações de pessoas para pedir o fim da democracia, para pedir o fechamento do STF, o fechamento do Congresso, para pedir a volta da ditadura, a volta do AI-5, a volta da tortura no nosso país. E em vez dele se preocupar com como combater a pandemia do coronavírus, isso não passa pela cabeça dele. No mundo inteiro, não existe um gestor como Jair Bolsonaro que não passa pela cabeça dele o combate à pandemia. Então, nós temos, durante todo o período da pandemia no país, ele simplesmente exonerou 2 ministros, exonerou Mandetta e exonerou Nelson Teich. Não que a gente concordasse, né, Tiago? Não que a gente tivesse, na verdade, simpatia por ambos, mas pelo menos no quesito do isolamento social e ser contra a cloroquina já era algo, né, para esse governo que simplesmente, né, nós estamos num barco à deriva, em plena tempestade, que não, na verdade, né, até hoje a gente não teve uma atuação do governo em relação ao combate da pandemia, pelo menos se fazia alguma coisa. Agora faz 18 dias hoje que nós não temos um ministro da Saúde, Bolsonaro simplesmente lotou, tem 18 militares hoje no Ministério da Saúde que não entendem diretamente, não tem médicos, não tem especialistas, não tem cientistas no Ministério da Saúde. Tem militares que simplesmente estão lá tentando conhecer a máquina pública. Então, é algo assim, desastroso para o nosso país, e aí o Estadão traz na capa, né, essa manchete de que a pandemia está chegando de forma muito assustadora no interior, enquanto estava nas capitais, muitos prefeitos e até governadores estavam tentando fazer esse controle, mas agora chegando no interior, chegando em comunidades muito pobres, chegando nas favelas, quem vai controlar, né, Tiago? E isso que a Organização Mundial de Saúde diz, que o Brasil nem sequer chegou no seu pico. O que é mais preocupante é isso, que o Brasil nem sequer ainda chegou no pico, né? Aí o Mário Covas lá, o Bruno Covas, na verdade, né, ressuscitando o Mário Covas, o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, ele diz, não é abrir de qualquer forma. Então, até ontem, a Prefeitura de São Paulo, né, havia recebido 33 propostas de representantes do comércio e serviços de setor, como clubes esportivos e associações para fechar acordos de reabertura. O prefeito disse, porém, que afirma que o processo será controlado, né? Isso, a gente não consegue entender muito isso, né? Depois, dólar alto corrói lucros de empresas no primeiro trimestre. Então, nunca se viu o dólar, né, bater picos como a gente está vendo hoje. Bolsonaro paga em abril recorde de emendas parlamentares. E aí, em contrapartida, né, o Bolsonaro, que muitos dizem, né, que é a nova política, fazendo, né, um acordão ali com o Centrão para tentar se escapar do impeachment. E agora, né, com o Centrão como aliado, Jair Bolsonaro bateu o recorde de liberação de emendas parlamentares. Em abril, o governo empenhou 6,2 bilhões, o maior valor para um único mês desde 2016, ano em que o monitoramento individual das emendas passou a ser possível. Então, na verdade, Bolsonaro gasta 2 bilhões de reais de dinheiro público, né, e muita gente ainda vem nos dizer, às vezes até na nossa live, né, Tiago, vem aqui no Hora H dizer que Bolsonaro é a nova política. Eu pergunto como que pode um presidente pagar 2 bilhões de reais de dinheiro público para comprar partidos do centro, do centrão, com emendas parlamentares, né, para que esses deputados vão lá para os seus municípios, vão para os seus estados e consigam, com as suas bases eleitorais lá, levar dinheiro. Então, na verdade, um toma lá da cá para tentar não levar o impeachment, né, Tiago? Isso. Então,
Eu estava agora vendo, Ellen, aqui, né, o Augusto Aras, isso é importante, né, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele deu uma entrevista essa madrugada, né, para o Bial, saiu uma notícia aqui no UOL, né, então ele deu uma declaração que é muito interessante, né, e ilustrativa do que representa hoje o Procurador-Geral da República, né, para o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando escolheu o Augusto Aras para ser o Procurador-Geral da República, fazia já quase 2 décadas que o Procurador-Geral da República era escolhido da lista tríplice do Ministério Público. O que era isso? Havia uma eleição, uma escolha entre os pares, entre os procuradores da República, escolhiam e votavam naqueles nomes para o cargo de Procurador-Geral. E tanto Lula quanto a Dilma, nos seus mandatos, fizeram o compromisso de, para garantir a independência do Ministério Público Federal, escolher, nomear para o cargo de Procurador-Geral da República sempre o primeiro nome dessa lista tríplice. Esse compromisso foi quebrado a primeira vez pelo Temer. O Temer não escolhe o primeiro da lista, escolhe a segunda colocada, que era a Raquel Dodge. E agora o Bolsonaro assumiu em 2019, né, com a promessa de combater a corrupção, de fazer esse enfrentamento, e vai e já diz que não, que ele não escolheria, né, um nome escolhido pelos procuradores da República, que ele escolheria alguém que tivesse afinidade política com ele e que ele via esse cargo como a rainha no jogo de xadrez, né? E as pessoas sabem a importância que tem a rainha no jogo de xadrez, né? Então, ele já via, né, que a importância que tinha esse cargo e que ele precisaria ter esse cargo na sua mão, né, ou com compromissos com ele próprio. Agora, essa semana passada, ele fez uma live onde ele sinalizou, inclusive, com a possibilidade de nomear o Augusto Aras ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse que das 2 vagas que devem se tornar, que ele deve nomear até o final do seu mandato, já teriam nomes indicados, mas que caso surgisse uma terceira vaga, que essa vaga seria do Augusto Aras, né? Então, e lembrar, né, que tem previsto no Código Penal brasileiro, né, a questão da corrupção, né? Então, ele oferecer vantagem a alguém, né? Porque daqui a pouco ele está oferecendo uma vantagem ao Augusto Aras, né, em oferecer que nomearia o procurador da República para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né? E o que diz a matéria aqui? Aras sobre nota emitida por Bolsonaro. E aí afirmou o Aras, né? Ele esqueceu de combinar comigo. Né? Então, entrevistado do Conversa com Bial desta madrugada, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, comentou a nota emitida pelo presidente Jair Bolsonaro, em que dizia acreditar no arquivamento do inquérito que apura se ele tentou interferir politicamente no comando da Polícia Federal. A nota foi emitida por Bolsonaro no mesmo dia em que visitou inesperadamente a sede da Procuradoria-Geral da República, colocando Aras em uma situação desconfortável. Ocorre que é uma declaração unilateral. O presidente esqueceu de combinar comigo, afirmou o jurista baiano ao ser questionado sobre a declaração do presidente. Mas eu posso compreender, né, ele afirmou, que o Bolsonaro é muito espontâneo, tem convicções próprias. Ele chegou ao mais alto grau da hierarquia política do Brasil. Continuou Aras e frisou. Imagine se eu ou qualquer outra autoridade pode controlar o que diz o presidente. A liberdade de expressão é o primeiro dos princípios e chega a ser levado ao primeiro dos valores da Constituição. O Procurador-Geral da República ainda explicou: não sou amigo do presidente, nenhum presidente é meu amigo. Nós não temos relações de amizade, temos relações de respeito. E fui surpreendido pela visita do senhor presidente à PGR. Todas as autoridades que vão lá são recebidas de forma cordial e respeitosamente. Nesta segunda, Aras pediu ao Supremo Tribunal Federal mais 30 dias de prazo para concluir as investigações das acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Agora caberá ao relator decidir se aceita a petição encaminhada.
o Conversa com o Bial vai ao ar, né? Então, o Aras, ele vai ao Bial e ele responde, né, que faltou combinar com ele, né? Então, porque foi no mesmo dia em que ele estava sendo dado posse a um cargo na Procuradoria-Geral da República e o presidente da República estava acompanhando, né, através da rede social, né? Eles estavam fazendo uma reunião e o presidente da República estava acompanhando essa posse, né, do Palácio do Planalto, e no momento ali o presidente da República vai e solicita ao Aras se ele podia se deslocar até a Procuradoria-Geral da República para cumprimentá-lo pessoalmente. E o presidente da República, ele autoriza, diz, não, pode vir. E o presidente foi até a Procuradoria-Geral da República, teria ficado por uns 10 minutos sozinho com o Aras, e depois que ele acaba largando uma nota dizendo que acreditava no arquivamento da denúncia do inquérito que investiga a interferência do presidente da República, a interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal, né? Lembrar que o Augusto Aras também foi uma indicação do Alberto Fraga, né? Alberto Fraga, que foi, né, o Alberto Fraga era deputado, né, amigo do Bolsonaro. O Alberto Fraga, ele foi cotado para assumir a Secretaria de Segurança, que o Bolsonaro, da outra vez que humilhou o Moro, né, que o Moro ainda era ministro, e o Bolsonaro ameaçou de retirar a segurança do Ministério da Justiça e sinalizou que daria a segurança, criaria o Ministério da Segurança Pública, que daria ao Alberto Fraga. Esse Alberto Fraga é o padrinho, né, é aquele que indicou o Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Então, é esse momento, né, em que a gente vive, assim, é o Ministério Público, né, aparentemente hoje sem independência. Foi feito um abaixo-assinado por mais de 500 procuradores federais do Brasil, procuradores e procuradoras, que assinaram um documento, né, reforçando a necessidade de que de uma lei, de um projeto de lei, né, para que o Procurador-Geral da República seja escolhido obrigatoriamente da lista tríplice do Ministério Público, justamente para garantir essa independência, para que não haja apadrinhamento por um deputado corrupto, como é o caso do Alberto Fraga, que apadrinhou o Augusto Aras para assumir o cargo, para ser nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, né? Então, lembrar, né, que é esse quadro que está aí, né? Nós temos um Ministério Público que não age com independência, que responde ao presidente da República, que afirma em um programa de televisão que não há limites para a liberdade de expressão do presidente. Eu achei que a Constituição Federal fosse um limite a todos, né? Inclusive porque liberdade de expressão, ela encontra um limite quando ela comete crimes, quando ela faz afirmações falsas, né? Nós temos aí, em primeiro lugar, a calúnia, injúria e difamação, né? Já são limites à liberdade de expressão, né? Ou, pelo menos, eu posso exercer a minha liberdade de expressão, mas ela tem consequências quando eu causo prejuízo a outras pessoas, né? Então, quer dizer, se acusar alguém de crime, como é o caso da calúnia, e não houver a exceção da verdade, né? Quer dizer, eu não disser por que aquilo foi afirmado, não provar que aquilo é verdade, vai ocorrer no crime de calúnia. Então, é importante que nós tenhamos, porque a gente precisa saber exercer o nosso direito de liberdade de expressão, mas também nós temos que entender que isso tem consequências e que nós não podemos destruir reputações, como fez a campanha do Bolsonaro ao fazer acusações covardes ao Haddad, falsas ao Haddad, fizeram a campanha dele, fez uma campanha destrutiva contra a Manuela, principalmente pela Manuela ser mulher, né? Então, a gente precisa entender que o presidente da República, embora queira fazer parecer o próprio Procurador-Geral da República, não está acima da Constituição da República Federativa do Brasil, nem o presidente da República. Eu queria saudar aqui, né, o Sávio, querido, sempre conosco, né? Bom dia, guerreiros de luta. A luta continua, né? Fora Bolsonaro, exatamente, né? Somos 70%, né, pessoal? Então, fora Bolsonaro. Depois, a Vânia, que eu já tinha colocado o comentário dela, né?
É isso que a gente fica, Vânia Luiza da Silva, é isso que a gente fica revoltado, né, de ver o que está acontecendo, tantas pessoas que já perderam e tantas que estão em risco, e o Bolsonaro brigando com a dor brincando, né, com a dor dos familiares. E depois José Rosa, né, fora Bolsonaro, Lênia Amorim fora Bolsonaro, o Breno, né, fora Bolsonaro. Então, é isso aí. Depois a Valéria, né, ela, MTD, né, BH presente, né, fora Bolsonaro. Isso aí, querida Valéria, então. Então, né, e a capa do Globo, né, Tiago, ela traz hoje, então, que o Ibope, né, fez uma pesquisa, e o Ibope, então, constatou que 90% querem regras para conter notícias falsas. Então, é muito importante a gente saber que a maioria da população não concorda com as fake news, não concorda com essa milícia digital, não concorda com o que o Bolsonaro e sua família fizeram para ganhar a eleição e fazem até hoje, né, para tentar abalar e, na verdade, constranger e criar problemas com autoridades, como, por exemplo, né, ministros do STF. Então, a maioria deseja que empresas sejam obrigadas, por lei, a proteger usuários. A criação de uma legislação contra a disseminação de fake news nas plataformas digitais é defendida pela ampla maioria dos brasileiros. De acordo com a pesquisa Ibope, encomendada pela Rede de Mobilização Avaz, entre os pontos com maior apoio está a obrigação de que os chamados perfis robôs sejam rotulados e que as redes exibam artigos com checagem de fatos independente para todas as pessoas que foram expostas a conteúdos falsos ou enganosos. O assunto é tema de ao menos 2 projetos de lei em discussão no Congresso. No fim de semana, o assessor para a área internacional do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi acusado de operar robôs nas redes em meio a um bate-papo com 2 ex-apoiadores do presidente. Então, é importante, assim, a gente saber, as pessoas saberem que a população, segundo o Ibope, 90% das pessoas não são favoráveis às fake news. Fake news praticadas pelo Gabinete do Ódio, que é coordenado por Carlos Bolsonaro. Por isso que Bolsonaro fez a intervenção que fez na Polícia Federal, por isso que o Maurício Valeixo foi exonerado, por isso que deu toda aquela confusão ali, aquela briga com o Sérgio Moro, que na verdade a gente não está protegendo o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro, que foi conivente com todos esses crimes, né, que sabia de todos os crimes, foi exonerado quando o Bolsonaro resolveu, então, fazer uma interferência total na Polícia Federal. Então, é importante a gente saber disso, né? Depois a Valéria Borges, ela coloca, né? Bolsonaro não tem limites, tem que ver alguém que pare esse monstro de eterno, exatamente, Bolsonaro não tem limites, e é o gabinete do ódio, né, coordenado por Carlos Bolsonaro e por toda a família, que disseminam as fake news no nosso país desde o período eleitoral. Por isso que a gente diz que a chapa, né, Bolsonaro-Mourão, deve ser cassada, que o Tribunal Superior Eleitoral, com essa CPI que está hoje no Congresso, em relação à investigação das fake news, investigação do gabinete do ódio, que a Polícia Federal já chegou, que Carlos Bolsonaro é o grande chefe do gabinete do ódio, precisa ser cassada, né? O TSE precisa cassar essa chapa do gabinete da disseminação das fake news, porque notícia falsa, né, Tiago? Quem gosta, né, Tiago? Quem gosta? Eu já fui vítima, tu já foi vítima, a gente é vítima, né? Porque, infelizmente, o gabinete do ódio, ele vem lá, né, do Planalto, de Brasília, e dissemina, né, antes era Rio de Janeiro, e dissemina para todo o mundo, mas a gente acaba sendo também vítima, muitas vezes, do que a gente chamava antes, né, das fofocas e mentiras. Hoje, na era digital, são as fake news, que mentem, e mentem deliberadamente, só que isso é crime, e tem 2 projetos de lei hoje no Congresso tramitando para se conter essas fake news. Depois, na capa também do jornal o Globo, né, policiais se juntam a manifestantes em protestos nos Estados Unidos. Então, ontem a gente viu mais um dia de protestos e policiais, inclusive, se juntando, né, a essas manifestações. E a capa do Globo também traz, né, Bolsonaro dá ao Centrão o fundo de 54 bilhões, então, em um avanço de negociações
de Bolsonaro com o Centrão, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, passou a ser controlado por Marcelo Lopes da Ponte, chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, presidente do PP e réu na Lava Jato. O orçamento do órgão é de 54 bilhões de reais e foi, então, para o Centrão, e aí está comprovado, né, Tiago, que a gente sempre dizia e que a gente reitera aqui, porque muitas vezes o pessoal, muitos vêm aqui na nossa live dizer que o Bolsonaro representa a nova política, dizer, né, que o Bolsonaro está combatendo a corrupção, e aí está a prova, né, tanto é que ele fez essa negociação com o Centrão para tentar garantir votos para que, se um dos 34 pedidos de impeachment que hoje está no Congresso, se Maia resolver colocar qualquer um daqueles 34 pedidos à votação, ele teria os votos necessários, inclusive o próprio Maia, né, agora recua, já está com um discurso mais ameno, que tem que ter unidade, a gente sabendo que, na verdade, o que está por trás é essa negociação toda, que inclusive o DEM, né, faz parte dessa negociação dentro do Centrão. Então, uma vergonha esse toma lá da cá e explícito, né? Então, depois aqui, voltando aqui para a capa do Globo, então, né, Tiago, a gente vê que o Rio de Janeiro, isso nos preocupa muito, né? O Rio de Janeiro, que é o epicentro da pandemia do coronavírus, hoje, então, o que abre hoje? Então, no Rio começa, né? Atividades esportivas nos calçadões, esporte aquáticos individuais no mar, inclusive de natação, atividades esportivas em centro de treinamento, cultos religiosos, hotéis, hostels, né? Concessionárias de automóveis, lojas de imóveis, decoração, cerimônias fúnebres de limitação de duração de número de pessoas. Então, o que deve abrir em 15 dias, shoppings, daqui 15 dias, né, abertura de shoppings, de 12 e 20 horas com área de alimentação e apenas, né, o drive-thru, depois competições esportivas com portões fechados. Então, o Rio abre hoje 6 fases sobre críticas de especialistas. Então, o prefeito Crivella anuncia um plano de reabertura da economia e redução de medidas de isolamento social, no dia em que a capital registrou 3.671 mortes por Covid-19 e mais de 30 mil infectados. Médicos dizem que o pico da doença ainda não chegou e temem a explosão de casos. Então, é muito importante, né, Tiago, a gente reiterar isso aqui com vocês. É um absurdo o que prefeitos, inclusive o prefeito aqui de Santa Maria, o Jorge Pozobon, o governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o que os governadores, no início da pandemia, os 27 governadores tomaram medidas que a gente considerou acertadas, porque seguiram a orientação da Organização Mundial de Saúde. Agora a gente vê, né, Tiago, a flexibilização do isolamento social e inclusive a flexibilização, né, o fim da restrição de circulação de pessoas, e isso nos preocupa muito, porque dos 27 estados, a gente percebe que a grande maioria agora já abriu. Aqui no Rio Grande do Sul foi uma vergonha, né, Tiago, já faz mais de um mês que isso está acontecendo, e agora, no Rio de Janeiro, não chegou o pico ainda da pandemia, e os especialistas e médicos dizem que vai ficar algo descontrolado. Como é que pode, então, reabrir agora no Rio de Janeiro todos esses serviços, né, Tiago? Então, as atividades esportivas, né, cultos religiosos, hotéis, concessionárias de automóveis, lojas de decoração, quer dizer, aí a primeira fase não será permitido o banho de mar, né, mas aí depois são 6 fases, mais ou menos no estilo do Rio Grande do Sul, e que a gente sabe que não tem, na verdade, que não é verdade que isso possa contribuir, bem pelo contrário, né? Vai acontecer uma explosão no nosso país, incontrolável, e isso são vidas que poderiam ser preservadas, milhões e milhões de vidas nós perderemos, né? Serão mortas. E aí a gente diz, né? Quer dizer, quando chegar na nossa casa, que Deus o livre, né? E quando bater na nossa porta e não tiver um leito de UTI e não tiver um aparelho respirador, o que vai ser, né, Tiago? As pessoas vão morrer, isso que vai acontecer. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, inclusive, é um estado
que o sistema já colapsou há muito tempo, está colapsado o sistema, então não dá para entender essa sangue econômica do capital, né, pregada por Bolsonaro, pregada por esses governos, e os governadores agora, né, acabam cedendo à pressão do capital, cedendo a entidades, né, que querem isso. E eu queria, já vou te passar, Thiago, então aqui, ó, Bolsonaro do gabinete do ódio, porque está querendo acabar com a corrupção, ai do ódio mesmo, né, quer dizer, além de né, de não ser o Genival Guedes, né, então, além de mentir muito, né, de cometer crimes virtuais ainda, né, na verdade, está fazendo, né, lá um acordão com o Centrão e comprando com dinheiro público aí vários deputados e parlamentares. A Valéria Borges, então, Bolsonaro combate sim a justiça para não pôr o dele na reta para livrar a família de miliciano, a família de miliciano, né? Vergonha, presidente sem vergonha, com certeza, né, Valéria? Ele, na verdade, o que ele fez? Ele fez uma intervenção na Polícia Federal para se blindar, é isso, né? Para pegar a corrupção da família e dos amigos e pôr embaixo do tapete e continuar, né, cometendo esses crimes sem dar nada, na verdade é isso, né? Então, nunca combateu a corrupção, nunca teve política nenhuma de combate à corrupção, e a única corrupção que ele está combatendo mesmo, né, é a tentativa de abafar a corrupção da sua própria família, né, Thiago? Isso, né, ali, e quando tu estava falando da questão, né, da pressão econômica, né, e que os estados vêm reabrindo, às vezes, por um momento que eu considero, assim, de certa forma, irresponsável, né, quer dizer, a Organização Mundial da Saúde listou 6 critérios, né, para aqueles países que estivessem pensando em começar a retomar a atividade econômica, né. E o primeiro critério, que precisa ser cumprido para depois passar para os outros critérios, é o critério de controle do contágio. Quer dizer, já começa ali, tem que estar controlado. Não é o caso do Brasil. Nós estamos vendo aumentar, está em uma curva ascendente, uma curva crescente, o número de casos. Nós passamos dos 500 mil casos, né? Nós estamos passando das 30 mil mortes. Então, o que está acontecendo no Brasil é um total descontrole. Não há uma testagem em massa, né? Os hospitais já, sistemas de saúde colapsando nos estados. Então, isso é muito grave. Aqui em Santa Maria, quando o prefeito corretamente havia suspendido o comércio não essencial, quando o prefeito havia restringido a circulação de pessoas, nós nos manifestamos dizendo que a ação tinha sido correta, né? E agora, só que não tinha passado uma semana e os setores do comércio já pressionavam pela reabertura do comércio não essencial. Aí, quando já se sinalizava na imprensa que o prefeito reabriria, havia possibilidade de reabertura, sai um decreto estadual no dia 1º de abril aqui no Rio Grande do Sul, determinando que permanecesse fechado até ao menos o dia 15 de abril. Também afirmamos aqui que era uma ação correta do governo do estado do Rio Grande do Sul, em função de que havia um crescimento no número de casos, precisava preparar a rede hospitalar, precisavam tomar várias medidas, buscar mais recursos para o Sistema Único de Saúde. O que nós vimos? Também, uma semana depois, no dia 7 de abril, FEComércio, Farsul e Fiergues reunidas com o governador do estado presencialmente para pressionar o governo do estado do Rio Grande do Sul a reabrir o comércio não essencial. Então, e aí, e o que é grave, né, essa pesquisa que é coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, com muita capacidade, porque se não fosse, graças ao ensino público federal, às universidades públicas federais, e dizer que isso é muito importante para a gente aqui, ter esse estudo científico, se escorar em um estudo científico de forma contraditória, quando o próprio estudo dizia que havia uma subestimação dos dados oficiais no Rio Grande do Sul. Enquanto o Rio Grande do Sul apontava aproximadamente 800 casos confirmados de Covid-19, a pesquisa apontava que já havia mais de 5 mil. E foi assim em todas as 4 etapas do estudo. Sempre o estudo apontou que havia, no mínimo, 3 vezes mais casos de contaminação do que de casos confirmados de Covid-19 do que os números oficiais do estado apontavam. E o Rio Grande do Sul ainda é um dos estados que menos testa, né? Falta transparência.
Então, isso é muito grave, né? Se não bastasse isso, nós tivemos o caso aqui em Santa Maria do Hospital Regional, né, que eles anunciaram que o Hospital Regional abriria 30 leitos clínicos e 10 leitos de UTI. Simplesmente vem o governador e a secretária do Estado do Rio Grande do Sul para fazer uma vistoria junto do prefeito municipal, e o prefeito municipal acompanhou essa vistoria técnica, né, feita pelo governador e pela secretária de saúde do Estado, e simplesmente não deu uma semana, uma procuradora federal da República foi até o hospital regional e apontou que não havia os 10 leitos que o governador e a secretária de Estado e o prefeito municipal de Santa Maria, Jorge Pozzobon, haviam anunciado, que haviam haviam 5 leitos de UTI, que não eram os 10 que eles haviam anunciado para funcionar já no dia 28 de abril. Então, isso é muito grave, e isso, além da gente ter que estar convivendo com as incertezas do vírus, com as incertezas da capacidade do Estado de fazer esse enfrentamento, com a falta de informação, com a desinformação, com a falsidade na publicação de informações, né? Importante dizer isso, porque isso foi publicado nas redes sociais do prefeito, que haviam 10 leitos de UTI, gente foi internada no hospital regional com a informação de que havia 10 leitos de UTI, né? Então, isso é muito grave. O governador dizer que fez uma vistoria técnica e isso não corresponder à realidade factual do que tinha realmente no número de leitos do hospital regional de uma cidade que tem aproximadamente 282 mil habitantes. E hoje, né, para falar de um assunto mais local, vai ser votada aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, né, uma denúncia contra o prefeito municipal, que envolve a Guarda Municipal de Santa Maria, que foi criada em 2011 por lei municipal. Depois, em 2014, foi criada uma lei federal, né? E essa lei federal determinou algumas regras para o funcionamento das guardas municipais. Dentre essas regras, essa lei federal, ela determinou, né? Ela colocou no seu artigo 15, né? A lei federal, ela colocou o seguinte, ela colocou no seu artigo 15, os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. E no parágrafo 1º, nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissionais estranhos aos seus quadros, né? Preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. O que aconteceu aqui em Santa Maria? O prefeito municipal Jorge Pozzobon assumiu em 2017, né? Venceu a eleição em 2016, assumiu em 2017. E ele nomeou para a Guarda Municipal uma pessoa estranha aos quadros, né? Uma figura, era da Brigada Militar, né? Policial militar, e escolheu. Houve uma denúncia ainda em 2017 ao Ministério Público Estadual informando que havia uma irregularidade, né, em função de que a guarda havia sido criada em 2011 e que haveria uma irregularidade em função dessa pessoa ter sido nomeada, né, para um cargo na Prefeitura Municipal, junto à Guarda Municipal, sem ser de carreira da Guarda Municipal, né? E alegava essa denúncia de que, como a Guarda Municipal havia sido criada em 2011, né, só ali em 2014, em 2015, até 2015, que poderia ter permanecido alguém fora dos quadros da Guarda Municipal. E essa denúncia foi recusada pelo Ministério Público. O Ministério Público fez uma interpretação de que valeria esses 4 anos, não a partir da data da criação da Guarda Municipal de Santa Maria em 2011, mas a partir da lei em 2014. Então, esses 4 anos venceriam em agosto de 2018. Né? Então, o Ministério Público entendeu isso. Então, o que configura? De acordo com o entendimento do Ministério Público Estadual, a irregularidade estaria configurada a partir de agosto de 2018. Que é o que acabou acontecendo factualmente em função de que esse cargo continuou a ser ocupado pela mesma pessoa
com o conhecimento do prefeito municipal. O que eu posso dizer é que, em tese, configuraria prática de ato de improbidade administrativa por parte do prefeito municipal, e isso a Câmara de Vereadores vai votar hoje pela manhã aqui em Santa Maria, e precisa haver uma decisão sobre isso em função de que essa pessoa, e a denúncia acusa isso, de que essa pessoa teria recebido dos cofres públicos, né, um pagamento irregular, enfim, não por parte dessa pessoa, vamos dizer assim, mas por parte do gestor municipal, por parte do prefeito municipal, a irregularidade de ter nomeado de manter essa pessoa nomeada e de efetuar esses pagamentos que geraria em torno, seriam em salários para essa pessoa e um outro assessor, né, que girariam em torno em algo de R$250 mil dos cofres públicos municipais, e eu espero que hoje a Câmara de Vereadores vote e aprove, né, vote sim pelo andamento dessa denúncia, pela tramitação dessa denúncia, que seja formada uma comissão processante para apurar devidamente esses fatos e para apontar uma conclusão final, né, que abra ampla defesa ao prefeito, né, ampla defesa aos servidores, né, que foram nomeados, né, pelo prefeito municipal, e que se busque, se configuradas, né, e se confirmados os fatos que constam da denúncia, que essas pessoas venham a devolver esses recursos aos cofres públicos. Né, é importante hoje, né, essa votação aqui na Câmara, né, é um momento, claro, que a gente enfrenta uma pandemia, né, que a gente está vivendo esse momento, só que nós não podemos deixar de estar de olho, como a gente tem visto pelo Brasil inteiro, irregularidades, né, compra de respiradores com superfaturamento, né, irregularidades em construção de hospitais de campanha, né, nós não podemos estar fechando nossos olhos nesse momento para esses casos que vêm acontecendo pelo Brasil, e aqui em Santa Maria também, quinta maior cidade do estado, uma cidade universitária, né, não pode ser diferente. Inclusive, né, Thiago, a gente tem um episódio que aconteceu no calçadão de Santa Maria, que a gente estava fazendo uma manifestação no calçadão, denunciando o descaso, que inclusive, né, até agora está lá o calçadão daquele jeito atirado, né, bagunçaram, deixaram pior do que estava, nunca se viu na história da cidade de Santa Maria o calçadão, o centro da cidade, no estado que está, e não é em função da pandemia, né, Thiago? Na verdade, foi uma opção de Jorge Pozzobon de deixar o centro da cidade nesse abandono completo, e com a pandemia, claro, né, a obra acabou atrasando mais do que já estava, porque uma obra prevista, tu lembra, né? Até o prefeito nos mandou em janeiro ir no calçadão, a gente foi no início, no meio, no fim, a gente foi em fevereiro, até chegar a pandemia e nada estava acontecendo. Então, a gente, no primeiro ato que a gente fez, sinalizando, né, as coisas quebradas no calçadão, essa pessoa da guarda veio, né, esse chefe da guarda veio nos intimidar de forma extremamente grosseira, inclusive, nos intimidar em relação ao que a gente estava fazendo, que seria, segundo ele, crime, né, só que agora a gente está vendo que não era bem assim, então, a situação, né, mas vamos ver o que vai acontecer, mas como tu disseste, pela lei, o correto, o certo, é que hoje a Câmara de Vereadores, né, pela maioria dos vereadores, então, dê andamento a este processo, ou se não a Justiça, né, que a Justiça, que o Ministério Público, a Justiça dê andamento, porque pela lei, de fato, né, pode ser comprovado, sim, essa improbidade, e está completamente errado o que está acontecendo hoje com a Guarda Municipal de Santa Maria. A gente sabe, inclusive, por relato de vários trabalhadores do quadro, guardas, né, que estão há anos já na prefeitura, que a situação não está fácil para eles, né, inclusive muitas reclamações chegam a nós, então que justiça seja feita, né, Thiago? A gente já está no adiantado da hora, e a gente vai acompanhar essa situação, né, Thiago, a gente tem acompanhado e vai continuar acompanhando, e também dizer para os guardas municipais da cidade de Santa Maria que eles podem contar conosco, né, que a gente, né, tanto eu quanto tu, a gente está aí à disposição deles, e à disposição, né, da cidade de Santa Maria, para tudo aquilo que vier a favor da cidade, né, a favor do povo de Santa Maria, porque nós não podemos concordar de forma nenhuma com qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade, de qualquer forma, né, Thiago? Então, a gente luta tanto, né, eu concorri a prefeita em 2012 pelo Partido dos Trabalhadores, o Thiago concorreu a prefeito
pelo PSOL, né, em 2012, e a gente, bem antes, a gente já vinha sempre discutindo a cidade, debatendo a cidade, com propostas para a cidade, e a gente quer o melhor para Santa Maria sempre, né, Tiago? A gente torce pela cidade que a gente ama, nossa cidade do coração aí. Então, a gente quer convidar vocês para hoje, às 19h30, a gente vai fazer um debate bem importante, a Juventude Fora Bolsonaro, então estão todos convidados, né, aqui na minha página, Ellen Cabral, pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem a nossa live, pedir para vocês também, né, que nos ajude curtindo a minha página, Ellen Cabral, curtindo a página do Thiago, que é Thiago Aires, e hoje a gente vai fazer esse debate bem importante aí, com 2 jovens, né, o Alídio, que é da Resistência Socialista, Alídio da Luz, né, ex-presidente do PCdoB, e que tem um ativismo social enorme na cidade de Santa Maria, e a gente vai estar com ele e com a Luque Ramos, né, que é uma das diretoras da UEE do Rio Grande do Sul. Então, bem importante o debate, importante você estar conosco, e amanhã de manhã, a partir das 7h30, hora H, volta, né, trazendo as notícias, as informações, né, as últimas notícias, as últimas informações, e tem determinadas coisas que você só consegue escutar aqui pela hora H, né, Thiago? Então, um bom dia a todos e todas, se cuidem, tá? Até hoje às 19h30. Um abração aí, tchauzinho a todos, então. Um beijão para vocês.